Olá pessoal, bora na acupuntura? Nesta aula não entraremos ainda em deficiência de Jing e em diferenciação de padrões, mas eu quero aqui com vocês trazer uma reflexão e uma construção de raciocínio que quando a medicina chinesa fala em Jing, o que esse conceito realmente quer dizer? E nesse slide aqui, a gente está fazendo exatamente esse questionamento. Se eu perguntar para quem aqui já estudou medicina chinesa, o que Jing provavelmente serve aí ou indica para você, uma das primeiras respostas é essência. E essa resposta não está errada. Jing frequentemente é traduzido aí como essência. Tá ok. O problema começa quando a tradução vira, vamos dizer assim, essa uma definição aí inteira, porque se eu digo apenas Jing significa essência, o que exatamente você compreendeu aqui? Essência do quê? Como que ela participa do funcionamento do organismo dentro da medicina chinesa? Porque Jing aparece quando estudamos constituição, crescimento, reprodução, ossos, medula e envelhecimento, certo? Então hoje, aqui nessa aula, eu não quero simplesmente dar uma outra definição para você decorar. Esse não é o meu objetivo aqui. Eu quero construir uma rede de raciocínio com você. E no final, nós vamos voltar nessa mesma pergunta: o que é Jing? E vamos ver se essências ainda significa a mesma coisa depois que você entender as relações que existem por detrás dessa palavra. Tá certo? Continuando aqui, no próximo slide, a gente fala assim: uma palavra não significa, não explica Jing. Uma forma mais interessante de começar a compreender Jing é parar de procurar uma única palavra equivalente e observar onde esse conceito aparece dentro da fisiologia tradicional. Jing participa da compreensão da Constituição. Aparece também relacionado aqui, como vocês podem ver, ao crescimento, ao desenvolvimento, à maturação e à reprodução. Ele tem uma relação aqui central com o rim, entra na compreensão aí tradicional na questão da participação dele com a medula, na relação com os ossos, e também participa de maneira assim com a nossa medicina tradicional chinesa, como descreve as transformações que vão acontecendo, essa dinâmica de vida que acontece ao longo da vida. Perceba que eu ainda não estou dizendo que Jing é nenhuma dessas coisas. Eu não estou pontuando é isso, é aquilo. Eu estou dizendo que o significado do conceito começa a aparecer quando observamos relações das quais ele participa. Essa diferença não, assim, vai ser muito aqui importante durante a aula, porque é a base aqui para a gente entender essa dinâmica como um todo. Antes de continuar essa construção, eu preciso dar uma parada aqui e a gente precisa olhar aqui para evitar um caminho de entendimento que pode muitas vezes gerar um problema. É tentar encontrar imediatamente um equivalente do paradigma biomédico aqui para Jing. Então, Jing não é genética, não é DNA, não é hormônio e também não é simplesmente uma espécie de energia vital armazenada no organismo. Às vezes, uma comparação, vamos dizer assim, contemporânea, ela pode ser utilizada para iluminar, para clarear algum aspecto específico de um conceito tradicional. Isso é legal, mas comparar não significa dizer que as duas categorias elas são a mesma coisa, são equivalentes, porque não são. Jing pertence a um sistema teórico próprio. Então, antes de a gente tentar traduzir para a linguagem biomédica, eu prefiro que a gente faça uma outra coisa. Entenda primeiro o que Jing faz sentido significar dentro da própria medicina chinesa, tá certo? Que dessa forma a gente vai ter uma compreensão muito mais profunda e ampla. Para começar essa rede, vamos aqui voltar lá para o início da vida, na sistematização aqui da medicina chinesa. Deu um trava-língua aqui. E a gente vai entender aqui Jing como essência pré-celestial também. Aqui ele é relacionado àquilo que recebemos dos pais, é a constituição estabelecida a partir da concepção. Então, podemos começar com um primeiro caminho: pais, concepção, Jing, pré-celestial e constituição. Isso vai ajudar a compreender
porque dentro desse modelo, duas pessoas não precisam começar a vida, assim, vamos dizer, com exatamente a mesma base constitucional. Mas aqui aparece um cuidado. Quando eu digo que existe algo recebido dos pais, eu não estou dizendo automaticamente genética. A genética, ela é uma categoria do paradigma biomédico. Aqui nós estamos construindo uma categoria dentro da medicina tradicional chinesa. Então existe um outro cuidado aqui que eu quero colocar para vocês, ainda mais importante. A Constituição, ela não significa destino, tá? Como está dito aqui nesse slide. Uma imagem muito comum para explicar Ding é imaginar que nós nascemos com uma espécie, vamos dizer, entre aspas, de recipiente, recebemos uma determinada quantidade de Ding e ao longo da vida vamos gastando aquilo até acabar. Essa imagem pode funcionar, assim, vamos dizer, como uma analogia inicial, importante, né, para a gente ter uma ideia. Mas ela, se ela se tornar assim nossa fisiologia inteira, o conceito fica pobre demais. Porque depois do nascimento, o organismo ele continua precisando obter energia, né? Transformar, utilizar aquilo que recebe do ambiente, precisa continuar dinâmico. E aqui entra aquilo que costumamos chamar energia pós-celestial. Na fisiologia da medicina chinesa, o baço aqui, o estômago, eles ocupam uma posição importante na transformação de quê? De alimentos e líquidos, assim como o pulmão para receber o ar, para sustentar a energia e depois o pós-nascimento. Então agora nós temos duas dimensões que precisam ser pensadas em relação a uma base constitucional recebida e uma sustentação construída continuamente ao longo da vida. Por isso, eu não quero que você saia da sala imaginando o Ding apenas como um tanque que vai se esvaziando. A vida dentro desse modelo é muito mais dinâmica que isso. Portanto, quando a gente está falando aqui dessa questão do Ding, agora nós vamos assim chegar a uma relação fundamental. Quando estudamos Ding, inevitavelmente chegamos a quem? Ao rim. E dentro da fisiologia tradicional existe aí uma relação central entre rim e o Ding. Vocês, quando estudam, vê essa relação. Você provavelmente já encontrou a frase que o rim armazena Ding. Mas eu quero tomar cuidado com a imagem que a palavra armazenar pode produzir na mente de vocês. Não imagine necessariamente um rim ali, né? Fisiológico anatômico, funcionando como um recipiente cheio dessa substância chamada Ding. Primeiro porque o rim, dentro da medicina chinesa, não corresponde simplesmente a um órgão renal, né, com as funções fisiológicas apenas do paradigma aí biomédico que a gente estuda. E segundo porque o que nos interessa é a rede funcional construída por essa relação. Quando relacionamos aí rim e Ding, começamos a compreender que aparecem temas como crescimento, desenvolvimento, maturação, reprodução, medula, ossos, transformações aí ao longo da vida. Então, em vez de decorar aqui apenas que rim armazena o Ding, eu quero que você pergunte: que relações fisiológicas essa frase está organizando? E aí a gente vai aqui entender. Essa relação fica bem interessante quando a gente olha para os ciclos aqui da vida. No primeiro capítulo de Suen, e me desculpe pela pronúncia que não é a correta, encontramos uma descrição tradicional das transformações que acontecem ao longo do desenvolvimento e ao declínio do tio do rim. A maturação reprodutiva e os outros elementos que veremos daqui a pouco, a gente vai ver entender melhor. Então, tradicionalmente, o texto, né, ele organiza essas transformações em ciclo de 7 anos para mulheres e um ciclo de 8 anos para homens. Mas existe uma distinção aqui muito importante. Nós estamos aqui diante de uma descrição tradicional clássica. Não devemos pegar o ciclo de 7 anos e o ciclo de 8 anos e apresentá-las como se fosse uma periodicidade biológica comprovada pela ciência contemporânea, tá? Isso é importante ter em mente. O que nos interessa nessa aula é perceber outra coisa.
O organismo não é descrito como estático, está sempre em dinamismo, nascimento, crescimento, maturação, capacidade reprodutiva, envelhecimento, fazem parte desse processo de transformação. E Jing, ele precisa ser compreendido dentro dessa dinâmica. A compreensão, ela é dinâmica, certo? Então, quando entramos na maturação reprodutiva, por exemplo, aparece aqui uma boa oportunidade de perceber por que estudar relações é melhor do que decorar equivalências. Se eu disser apenas Jing está relacionado à reprodução, isso é tão amplo e ensina muito pouco. Na descrição tradicional aparece uma rede, o desenvolvimento do Qi do Yin, a chegada do Tiangyi, a relação com o Rei-Mai e Chong-Mai e a maturação que permite aí a função reprodutiva. Eu não quero aprofundar cada um desses conceitos agora, porque eles merecem, sem sombra de dúvida, um estudo muito próprio e profundo. O que eu quero que você enxergue é a arquitetura. E, novamente, nós precisamos resistir à tentação de traduzir rapidamente. Tiangyi, por exemplo, não será tratado aqui simplesmente como hormônio sexual. Também não é sinônimo de menstruação. Nós primeiros precisamos construir aí, compreender qual é a posição que ele ocupa dentro dessa rede tradicional. Perceba como isso muda a compreensão. Não é Jing é reprodução. Existe uma rede fisiológica muito mais ampla e organizada nessa relação, tá? E existe ainda outra relação importante para compreendermos o Jing, frequentemente traduzido como medula, mas aqui acontece exatamente o mesmo problema que encontramos com a palavra essência. A tradução, ela ajuda, mas pode nos fazer imaginar imediatamente uma estrutura biomédica equivalente. E não deve ser traduzido aí simplesmente a medula óssea da anatomia contemporânea com a medicina chinesa. Dentro da fisiologia tradicional chinesa, encontramos uma rede que relaciona Jing, medula, ossos e também o cérebro. Isso ajuda a compreender por que o crescimento, o desenvolvimento ósseo e outras transformações que aparecem ao longo da vida podem entrar em discussão de Jing e Yin. Mas cuidado com o movimento inverso. Dizer que existe essa relação dentro do modelo não significa qualquer alteração óssea seja automaticamente uma deficiência de Jing. Isso seria tipo como fosse seria assim, um pular da fisiologia para compreender um diagnóstico sem construir um raciocínio necessário. E nós aqui ainda não estamos fazendo isso nessa aula, a gente está entendendo só arquitetura mesmo. Opa! Agora aqui eu quero voltar exatamente na pergunta que a gente começou, o que é Jing? Se você responder essência, a tradução continua sendo inútil, mas eu espero que essa palavra seja carregada muito mais de significado para você. Jing participa da compreensão, da constituição. Existe uma discussão sobre pré-celestial e pós-celestial. Existe uma questão central aí com a energia dos rins. Essa relação nos leva ao crescimento, ao desenvolvimento, à maturação, e quando encontramos a reprodução, encontramos uma rede que envolve o Qi do Yin, o Tiangyi, o Rei-Mai e o Chong-Mai. Quando seguimos outra direção, encontramos aí a questão da medula, dos ossos e a relação tradicional que ela faz também com o nosso cérebro. E tudo isso acontece em um organismo que se transforma ao longo da vida em ciclos. Então, talvez a melhor maneira de a gente começar a estudar o Jing não seja perguntar qual palavra em português substitui o Jing. Talvez seja a pergunta: que rede de relações esse conceito organiza dentro da medicina chinesa? E quando você começa a enxergar essa rede, Jing deixa de ser apenas uma definição aí para a gente estar memorizando, e ele começa a ocupar uma posição dentro da fisiologia que está estudando.
existe uma razão para eu ter passado essa aula aqui para vocês, né? Essa aula aqui inteira, sem começar por uma lista de sinais de Ding, de fisiopatologia, que vai ser o tema das próximas aulas, mas eu coloquei isso porque antes de perguntar o que acontece quando o Ding está deficiente, precisamos compreender o que estamos dizendo que deixou de funcionar adequadamente dentro desse modelo. Senão, acontece uma coisa muito comum. A pessoa memoriza determinado sinal. Ding é tananã, outro sinal é rim. E começa a reconhecer padrões por palavras isoladas. E na próxima aula, aí sim, nós vamos pegar a rede fisiológica e fazer uma outra pergunta. O que significa falar deficiência de Ding dentro da medicina chinesa? E principalmente, quando uma manifestação realmente aí contribui para essa hipótese, que estamos apenas fazendo uma associação rápida. Porque decorar sinais de um padrão é uma coisa, agora compreender por que esses sinais fazem sentido dentro de uma fisiologia é outra. E essa é a proposta do nosso Bora Acupuntura. Até mais, pessoal!